Quantos inimigos que estão dentro de casa, nos corações, nas mentes, e as pessoas não tá tudo bem, não, lida com isso. Lida com isso antes que isso vai lidar com você. E muitos acabam cedendo aos pensamentos, aos sentimentos e principalmente às emoções. Com seus olhos fechados, com a sua mão no coração, vamos continuar, falando com o nosso Pai, com o nosso Deus, agradecendo em primeiro lugar pela oportunidade, por este dia, pela vida, por tudo que Ele tem operado na nossa vida, casa, família, sonhos. Temos que todos os dias lembrar de agradecer ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado. Obrigado por este dia, por esta quarta-feira, por esta semana. Obrigado por cada oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado. Senhor, obrigado pelo projeto Casa Firme. Obrigado, Senhor, pelas maravilhas do Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado porque hoje tivemos a oportunidade de abrirmos os olhos, de acordarmos, nos levantarmos, de tomarmos o nosso café com a nossa família, trabalhar, ter uma vida frutífera, próspera, abençoada, por ter a oportunidade de ouvir a palavra, de orar, de ter a liberdade de viver num país onde existe a liberdade para falar de Jesus, orar, ler a Bíblia. Muito obrigado. Senhor, eu consagro mais uma vez o trabalho do Projeto Casa Firme e eu quero concordar com cada oração, adoração, clamor, declarações que foram realizadas neste altar. Cada palavra, cada culto, eu ligo aqui na terra para que seja ligado nos céus. Porque a tua palavra diz: o que você ligar na terra será ligado nos céus. E o que você desligar será desligado. Então, nós ligamos, concordamos com cada declaração liberada neste altar e ligamos no céu. Eu entrego este culto em tuas mãos, que eu diminua e que o Senhor cresça. Nós estamos aqui, queremos aprender. Senhor, visita os lares, as famílias, visita, Senhor Jesus, os pais, visita as nossas crianças. Meu Deus, guarda as nossas crianças, do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, quantas crianças que neste momento estão correndo perigo, meu Deus, estão sofrendo, estão passando por algo difícil. Eu peço, Senhor, envia os teus anjos, salva, liberta, restaura, restitui, socorre, defende as nossas crianças do perigo, Senhor. E toda a armadilha que está sendo preparada, arquitetada contra as nossas crianças, que vem para roubar, que vem para destruir, que seja quebrado em nome de Jesus. Eu peço, acampa os teus anjos e guarda as nossas crianças. Neste culto eu tenho pais, neste culto eu tenho avós, eu tenho tios e tias, eu tenho pessoas que têm criança na família. Então nós oramos pelas nossas crianças, guarda as nossas crianças, livra elas de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, louvado seja o Senhor, em nome de Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus, amém. Bom, a palavra hoje é uma palavra que fala de decisão, Como é importante você tomar uma decisão na sua vida, dentro da sua casa, fazer as escolhas certas, lidar com os problemas antes que os problemas venham lidar com você. Aqui em segundo a Reis 20, 1 ao 21,
fala sobre Seba, que uma mulher aqui se levantou e lidou com aquele problema de uma maneira muito corajosa. Para entender um pouco a história de Seba, vamos ler aqui. Também estava lá um desordeiro chamado Seba, filho de Bicri, de Benjamim. Ele tocou a trombeta e gritou: não temos parte alguma com Davi, nenhuma herança com o filho de Jessé. Para casa todos, ó Israel. Então aqui Seba, ele foi um desordeiro. Então ele teve ali uma conspiração contra o rei Davi. Então todos os de Israel abandonaram Davi para seguir Seba, filho de Bicri. Mas os de Judá permaneceram com o rei e acompanharam desde o Jordão até Jerusalém. Então aqui nesse começo fala da rebelião de Seba contra Davi. Então ele convocou Israel seguiu Seba e viraram contra o rei Davi. Lembra no domingo, quando a bispa falou, ela trouxe essa palavra de não abandonem o rei, né? Sigam o rei, aqueçam o rei. E esse rei hoje, né? Aqui fala de Davi, mas é a representação de Cristo, né? Do nosso Senhor, o grande pastor. E esse povo aqui de Israel, naquele momento da história, abandonou o rei Davi. Então, Davi foi abandonado por Israel, mas Judá foi o povo que permaneceu ali com o rei. Judá não ouviu Seba e não continuou, né, não foi com ele, mas sim com o rei Davi. Então, quando Davi, né, depois que Absalão morreu e toda aquela situação, né, ali acabou, Davi voltou. Então, quando Davi voltou ao palácio, em Jerusalém, mandou confinar numa casa, sob a guarda, as 10 concubinas, que tinham tomado conta do palácio. Ele as sustentou, mas nunca mais as possuiu, ficaram ali confinadas. No 4, e o rei disse então a Amasa, quando Davi voltou ao trono, disse a Amasa: convoque os homens de Judá, e dentro de 3 dias apresente-se aqui com eles. Ou seja, o rei deu uma ordem. O rei voltou para o trono, deu uma ordem. Amasa, traga aqui os homens de Judá. Agora nós vamos ver uma procrastinação. Mas Amasa levou mais tempo para convocar Judá do que o prazo estabelecido pelo rei. Então o rei deu uma ordem, deu um prazo, mas Amasa não cumpriu. Então ele demorou, ele procrastinou, ele não fez aquilo que ele foi ordenado. Então disse Davi, Davi chamou, vem aqui então Abisai. Agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Eu não lidei com aquele problema que eu tinha que ter lidado. Então, o problema lidou comigo. Mas agora eu vou lidar com esse problema. Eu vou lidar com Seba, esse homem que armou uma rebelião contra mim, contra o meu reinado. Então, agora Seba, filho de Bicri, será pior para nós do que Absalão. Chame os meus soldados e persiga-o antes que ele encontre alguma cidade fortificada. Então, lembra dessa palavra, antes que ele encontre uma cidade fortificada. Davi conhecia o inimigo, ele sabia que o inimigo fugiria para uma cidade fortificada, uma cidade forte, um povo forte, com fortalezas, muralhas. E depois, arranque os olhos dele. Então, o que Davi disse? Então, persiga, antes que ele encontre uma cidade, e arranque os olhos, guarda essa parte, arranque os olhos. Foi essa a ordem do rei.
Assim os soldados de Joabe, os queretitas, os peletitas e todos os guerreiros saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando estavam junto à grande rocha de Gibeon, Amasa, então Amasa, aquele, sabe, que tinha procrastinado a ordem do rei, que demorou para fazer aquilo que o rei tinha dito, então Amasa encontrou-se com eles. Joabe vestia seu traje militar e tinha um cinto com um punhal na bainha. Ao aproximar-se de Amasa, deixou cair a adaga e fez essa pergunta: como vai, meu irmão? Disse Joabe, pegando Amasa pela barba e com a mão direita para beijá-lo. E Amasa, não percebendo o punhal na mão esquerda de Joabe, foi por ele golpeado no estômago. Suas entranhas se derramaram no chão e ele morreu, sem necessidade de um segundo golpe. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram Seba. Então aqui o Joabe lidou com Amasa, aquele que não cumpriu com a ordem que o rei tinha dado. Então Joabe e o seu irmão Abisai continuaram e foram perseguir Seba agora. Nós vamos lidar com Seba. Um dos soldados de Joabe ficou ao lado do corpo de Amasa e disse: quem estiver do lado do corpo de Joabe, de Davi, que siga Joabe. Amasa jazia numa poça de sangue no meio da estrada. Quando o homem viu que todos que se aproximavam do corpo de Amasa paravam, arrastou-o para fora da estrada e o cobriu com uma coberta. Depois que o corpo de Amasa foi retirado da estrada, todos os homens seguiram com Joabe em perseguição a Seba, filho de Bicri. Seba atravessou todas as tribos de Israel, até chegar em Abel-Bet, Maaca. E todos os bicritas se reuniram para segui-lo. O exército de Joabe veio, cercou Seba em Abel e construiu contra a cidade uma rampa que chegou até a muralha externa. Então, o Seba, como Davi havia dito, correu e se escondeu em um lugar fortificado. Em Betel tinha o quê? Muralhas. A Bíblia fala das muralhas externas. Então, quando o exército de Joabe estava para derrubar a muralha, então Seba se escondeu dentro de Betel. Então o exército armou, preparou uma rampa para ter acesso a Betel. Estava tudo preparado. E então uma mulher sábia, gritou da cidade: ouçam, digam a Joabe que vem aqui para que eu fale com ele. Então, uma mulher sábia e corajosa. Dentro daquela cidade não tinha homens? É claro que tinha. Mas aquela mulher, vendo toda aquela situação, era um lugar de paz. Eles não estavam em guerra, aquela cidade de Betel não estava em guerra com ninguém. Era uma cidade que tinha paz. E aquela mulher, vendo toda aquela situação, que a guerra chegou, então ela chamou o Joabe. Então, quando o Joabe, ele se aproximou, a mulher perguntou: tu és Joabes? E ele respondeu: sim. Então ela disse, olha que ousadia, né? Olha só o que ela disse: ouve o que tua serva tem para dizer-te. E ele disse: estou ouvindo. E ela prosseguiu. Antigamente se dizia: peça conselho na cidade de Abel. E isso resolvia a questão. Nós somos pacíficos e fiéis. Nós somos pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras destruir uma cidade que é a mãe em Israel.
Então, aquela mulher, nesse momento aqui, ela estava trazendo consciência para Joabe, porque ele não estava vendo. Aí ela perguntou: por que queres arruinar a herança do Senhor? Ou seja, a cidade de Betel estava em paz, era uma cidade pacífica, um povo pacífico. De repente, do nada, a guerra, soldados, exércitos chegam até a cidade. Começam ali a preparar rampas e aquele movimento. Provavelmente a cidade, vendo aquele exército chegando, né? Fechou os portões e ficou ali dentro. Mas eles não sabiam por que aquela guerra estava vindo. Qual era o motivo daquilo? Qual era o motivo daqueles ataques? Quem causou isso? E aquela mulher sábia, então, do alto gritou: ouçam, ouçam. Mandam que Joabe venha falar comigo. Ele foi, e essa pergunta dela, essa pergunta que ela fez, por que queres arruinar a herança do Senhor? Por que ela fez essa pergunta? Porque eles não sabiam o que estava causando aquela guerra, né? Qual foi o motivo para aquele movimento? Então, respondeu Joabe: longe de mim uma coisa dessa, longe de mim arruinar e destruir essa cidade. Não é esse o problema. Mas um homem chamado Seba, filho de Bicri, dos montes de Efraim, rebelou-se contra o rei Davi. Entregue-me esse homem e iremos embora. E olha só, nós vamos chegar no raciocínio, no final disso. O Joabe, Davi pediu o quê? Os olhos de Seba, não foi? Que eu li com você? Joabe pediu: me entregue este homem. Mas aquela mulher, ela se levantou com tanta força, com tanta ira. Olha o que ela disse para ele. A mulher disse a Joabe: a cabeça dele. Não vai ser os olhos, não vai ser ele. A cabeça dele te será jogada do alto da muralha. Entendeu? Então, quando você olha aqui, eu estava meditando agora pela manhã nessa palavra, essa mulher, ela teve uma revolta interna. Porque a cidade era uma cidade pacífica, estava tudo em paz, estava tudo abençoado ali, e de repente, por conta de um homem, a guerra chega? Não. Eu não vou entregar ele. Eu não vou entregar os olhos dele. Eu vou arrancar a cabeça dele e eu vou jogar a cabeça dele. E foi o que aquele povo fez. Então a mulher foi falar com todo o povo de Betel. Vem todo mundo aqui. Dando o seu sábio conselho. Olha, ela foi chamada de sábia e o seu sábio conselho. E eles cortaram a cabeça de Seba, filho de Bique, e a jogaram para Joabe. Ele tocou a trombeta e os seus homens se dispersaram, abandonaram o cerco da cidade e cada um voltou para sua casa. E Joabe voltou para o rei em Jerusalém. Essa passagem, né, ela nos ensina muitas coisas. E ela atinge todas as áreas da nossa vida. Aqui, essa fortaleza, essa cidade, Betel, você pode abrir o leque. Essa Betel é a sua casa, o seu casamento. Essa Betel é a sua saúde, essa Betel é a sua vida financeira, é a sua vida espiritual. Betel é a sua vida. Quantas situações que nós passamos, estamos em tempo de paz. De repente, começa uma guerra. Da onde veio? Que inimigo é esse que entrou dentro da minha fortaleza? Ele vai sair. Na verdade, ele não vai sair. Eu vou cortar a cabeça dele. A atitude dessa mulher é a atitude que nós temos que ter na vida.
é a atitude que devemos ter, que a Bíblia nos ensina, é a atitude que devemos ter dentro de casa. Porque quando você não lida com o problema vai lidar com você. Então, essa mulher, quando ela tomou consciência, quando ela foi informada qual era o problema, o que ela fez? Eu vou lidar com esse problema. Ela não foi como a Amasa, né? Que o rei deu uma ordem e ele demorou para cumprir com aquela ordem. Não, ela resolveu na hora, imediatamente. Esse aqui é o problema? Espera aí, só um minutinho. Me dê alguns minutos, eu vou lá e vou arrancar. E agora vamos para Débora. Lembra da Débora? Levantou-se uma mãe. Então, Juízes 4:14. Débora também disse a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor confundiu Sísera, todos os seus carros de guerra, o seu exército à espada. E Sísera desceu do carro de guerra e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Hazarote. Todo o exército de Sísera caiu à espada. Não sobrou um só homem. Não sobrou ninguém. Então Sísera, porém, aquele inimigo, que é Sísera, fugiu. Mais um aí, ó. Então você consegue ligar Seba e Sísera. Fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, o queneu, pois havia o quê? Olha lá, paz. Paz entre Jabim, rei de Hazor, e o clã de Queneu Éber. Então essa mulher Jael, olha só que mulher sábia, inteligente, ela saiu ao encontro de Sísera e o convidou. Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu um odre de leite, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Sísera disse à mulher, a Jael: fique à entrada da tenda. Então, olha só, ousado esse inimigo, né? Ele entrou na tenda, se escondeu e ainda deu uma ordem para ela. Fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Não tem ninguém aqui não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo. Aqui não é um martelo, era uma marreta, um machado, para fazer o que essa mulher, o estrago que ela fez aqui, era algo violento. Então ela pegou a estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente. Então ela foi sutil. Enquanto ele, exausto, dormia, um sono profundo, então cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão. E ele morreu. Baraque passou ali à procura de Sísera. E Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. Aqui dá até assim imagine como ela estava nesse. Venha, vou te mostrar o homem que você está procurando. Um exército inteiro atrás dele. E ela resolveu aquele problema. Entrando ele na tenda, viu ali Sísera, caído, morto e com a estaca atravessada nas têmporas. Imagina a força que essa mulher teve que colocar, não é? Até para a gente matar uma barata tem que colocar tanta força. Imagine essa mulher. De um lado a estaca, do outro o martelo. E a força que ela teve que colocar. Num só golpe, pá, pronto, resolvi esse problema. É o que o Senhor está nos ensinando.
Lide com os problemas antes que os problemas lide com você. Observe que aqui o inimigo, esses dois inimigos, tanto Císara como Seba, eles fugiram. Para onde eles fugiram? Para um lugar de paz, não foi? Os dois. Eles fugiram para lugares de paz. E é o que o inimigo faz. Então, o Císara entrou na tenda, se escondeu, que é o que o inimigo faz. E você tem que estar atento e perceber. Porque senão o inimigo, ele além de entrar na sua tenda, na sua casa, ele se esconde. E talvez tem momentos na vida que nós estamos fazendo igual a Jael. Nós estamos cobrindo o inimigo. Mas nós não estamos tendo a atitude corajosa como Jael, matando o inimigo, mas sim convivendo com o inimigo e fazendo o que o inimigo está nos mandando. Não fale nada para ninguém. E algo aqui que ele disse, não diga que estou aqui. Quantas situações que acontecem na nossa vida, você já conheceu alguém, uma família, que está tudo dando errado, mas eles mantêm a pose e a imagem. Minha família não tem nenhum problema. Minha casa está tudo bem dentro da minha casa, está tudo certo. Está tudo dando errado e a pessoa está lá. Não, está tudo dando certo. É esse tipo de pessoas, são essas pessoas que o inimigo está lá, está mandando e ela ainda faz aquilo que o inimigo está sugerindo, não dizendo nada, não lidando. Então aqui, talvez você pode estar perdendo algo tão grande só para manter escondido o inimigo. Pastora, mas que inimigo é esse? Eu vou te apresentar já uma lista de inimigos internos. Aqui o inimigo eram homens, literalmente homens, fisicamente. Mas hoje, essa palavra, nos dias de hoje, os maiores inimigos, eles querem entrar aqui, se esconder dentro do nosso coração. Então, nós precisamos ter todos os dias, ser como essas mulheres e lidar com o inimigo. Arrancar a cabeça, pegar a estaca e matar. Por quê? Aqui nós vemos quem se levantou para lidar com Císara? Débora. Então, Débora iniciou e Jael terminou. Então, nós estamos falando de duas mulheres. Uma que começou e uma que finalizou com o inimigo. Ou seja, o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Então, nós precisamos lidar com os problemas. Nós precisamos lidar com os erros. Você que é pai, você que é mãe, se hoje você tem criança pequena dentro de casa, agora eu vou chegar no raciocínio, trazer isso para os dias de hoje, para a nossa casa, para a vida dos nossos filhos. Se hoje você não lida com aquela mentirinha, com aquele pequeno furto da borracha na escola, se hoje você não lida com uma malcriação que o seu filho te fez, se hoje você não lida com aquela linguinha que saiu para fora, que mostrou a língua para você, se hoje você não lida com o seu filho que é pequenininho, mas já te mostrou aquele dedo, sabe, mas já te mostrou aquele dedo do meio, mostra a língua para você, fala que você é chata, que está te desrespeitando, sabe? Se hoje você não lida com essas coisas, amanhã
toda essa situação vai lidar com você. Uma pessoa, né, a bispa falou isso em cultos, uma pessoa, ela não aprende a roubar do nada. Começou em algum lugar. Então, começou aonde? Aquela borrachinha da escola, que ele apareceu, uma borracha. Mas eu não comprei essa borracha, de onde você pegou essa borracha? Ah, foi o amiguinho que me deu. Ah, tá bom. Começa naquele lápis. Por quê? Porque o diabo, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que aquela criança sinta segurança. Só que aquela criança um dia cresce, se torna um adulto. E tende sempre a crescer, né? É exatamente isso. Por que eles tiveram que lidar com Císera? Por que eles tiveram que lidar com Seba? Porque eles foram ganhando confiança. Foram crescendo naquilo, ganhando confiança. Então, o que você não lida, vai lidar com você. E falando de criança é exatamente isso aqui. Eu conheço crianças, né? Inclusive, há uma semana ou 2 semanas atrás, eu lidei com uma criança que ela mostrou a língua para a mãe. Eu chamei ela e tive uma conversa muito, assim, forte, importante com ela. Para mostrar para ela que aquela atitude, aquele comportamento estava trazendo uma maldição para a vida dela. Pastora, que horror, uma criança você falar isso? Não, não é eu que estou falando. A Bíblia diz isso. Honre o teu pai e tua mãe para que te vás bem e prolongue os seus dias na terra. Ensine à criança o caminho em que ela deve andar. Esse é o nosso papel. De lidar com os erros dos nossos filhos, lidar com os erros das nossas crianças. Quantas coisas que podem estar acontecendo aí, dentro da sua casa, da sua tenda. Você está vendo o inimigo. Você até cobriu o inimigo, mas não matou o inimigo. Quantas pessoas que está convivendo com o inimigo dentro da tenda. Alimenta ele, aquece ele, abana ele, porque está calor. E ele está lá. Não foi colocado para fora. Não foi morto, não foi destruído. Pastora, que inimigos são esses? Vamos lá, agora vamos abrir o leque. Falando da vida espiritual. A frieza, a mornidão, a preguiça de orar, de ler, de falar com Deus. A insatisfação, a ingratidão, a culpa. Quantas pessoas que elas não conseguem orar porque elas carregam uma culpa. Mas elas não estão lidando com esses sentimentos. Elas estão o quê? Aceitando. No casamento, olha os inimigos, Císera e Seba no casamento. Brigas, imoralidade, vícios. Eu conheço mulheres que elas lidam na maior tranquilidade com os vícios do marido. Mulheres, homens também, que convivem com o vício da esposa. Pais que convivem de uma maneira muito tranquila com os vícios dos filhos. E está tudo bem. Quantos pais que estão alimentando este inimigo na vida dos filhos? Levando para balada. Meu filho, você precisa provar a fruta antes. Né? Só posso chegar até esse ponto, porque eu sei que tem crianças me assistindo. Mas você tem que provar a fruta antes. Vai que você não gosta. Quantos pais que de uma maneira irresponsável, inconsequente, estão mandando os seus filhos para o inferno o mais rápido possível. Quantos pais que acham normal, está tudo bem, o adolescente
xingar a mãe, ofender a mãe, bater na mãe. O que você acha que vai acontecer se você não lida com um bebezinho que adora bater na sua cara? O que você acha que vai acontecer? Ai, que bonitinho! Hoje, aquele tapinha, ele é levinho, mas aquele bebê vai crescer. E esse tapa vai ficar muito violento. Então, tem muitos pais que não estão lidando com o que tem que lidar. Mas os nossos filhos, um dia, eles vão crescer. E o que vai sair dentro deles? E de casamento, voltando no tópico casamento, tem muitos casais que estão com o inimigo ali, no leito matrimonial. Não conseguem conversar, dialogar, sempre estão brigando, discutindo, se agredindo, se ofendendo, estão ferindo um ao outro. E os inimigos agora da família, da vida dos nossos filhos? Inimigos da contenda, da quebra de princípios. Quantas crianças, adolescentes e jovens que estão quebrando esses princípios, estão indo contra o mandamento: honre teu pai e tua mãe para que te vás bem. E eu falo aqui com o justo, com aquele que está ouvindo a palavra. Eu não estou falando do ímpio, eu estou falando do justo. Você não lida com a malcriação, você não lida com o desrespeito, você não lida com os vícios. Você está vendo que o seu filho está partindo por uma linha, você não faz nada, não lida. E a mentira? Pais que não têm força para lidar com uma mentira. Viu que o filho mentiu? Deixa isso para lá. Um dia ele aprende. Não, ele não vai aprender. Se você não ensinar, ele não vai aprender. O ódio, a arrogância, a raiva, fofoca, a preguiça, a falta do foco. Na vida financeira, os inimigos, né? Seba e o Císera, o empréstimo. Gastando além do que você ganha. Ou não dizimando e não ofertando. Inimigos. Na saúde, vamos apresentar Císera e Seba da saúde, a aceitação de uma doença, de uma enfermidade. Tá tudo bem, eu vou enfrentar isso, eu aceito, eu vou tomar tudo que estão me falando, eu vou fazer tudo que o médico está me falando. Aceitação. Aceitação de diagnósticos, né? Falando dos nossos filhos, né? Falando das crianças. O seu filho tem isso. Tá bom. Como que eu faço para conseguir a ajuda do governo? Como que eu faço para conseguir os benefícios disso? Os inimigos dos diagnósticos. Na saúde, os inimigos das maldições hereditárias, das palavras. Ela é fraquinha mesmo, ela é doentinha, nasceu doentinha, nasceu fraquinha, nasceu magrinha, pequenininha. Olha os inimigos aí, agora os inimigos Císera e Seba do coração. Esses são violentos, a falta do perdão. Sabe, quando alguém te machuca, te fere, te prejudica, sei lá o que fez com você, a falta do perdão. Quando você não perdoa, você está aquecendo Císera dentro do seu coração, da sua tenda. Você está aquecendo ele e está dizendo: não saia daqui. Eu não vou perdoar. Eu não vou deixar isso para lá. Ele que precisa me pedir perdão. Eu não tenho que pedir perdão para ninguém. A inveja. Olha o inimigo também do coração. A inveja. A amargura, o rancor, a procrastinação e aquele órgão bem pequenininho
do nosso corpo que tem um poder fenomenal, a nossa língua. Porque na língua há o poder da vida e da morte. Então, aqui eu te apresento esses inimigos de uma amplitude em todas as áreas da sua vida, que você está vendo, você jogou a coberta, você deu o leite, né? Ele pediu água, mas ela deu o leite, que fala o quê? Que você está aceitando ele entrar na sua tenda, você está aquecendo esse inimigo e você está nutrindo este inimigo. Só que aquilo que é mais importante você não está fazendo, que é matar este inimigo. É matar, é pegar com uma ira santa, colocar estaca e pá. Na minha vida você não entra mais. Na minha tenda, você não vai permanecer. A única maneira de você permanecer na minha tenda aqui agora, eu vou acabar com você. Como que a gente acaba? Como você acaba com esse vício de ficar fazendo empréstimos? Como? Administrando a sua vida. Passando pela prova de fogo, passando por momentos difíceis, mas alinhando a sua vida financeira. Como que eu faço para matar e lidar com a questão do meu casamento? Depende do que você está passando. Perdoar. Talvez você não consegue perdoar uma traição. Talvez você briga por coisas bobas, tolas. Com os filhos, lide com eles. Lide com o caráter deles. Lide com a educação. Eduque. Não é criar. Criar é muito fácil. Você cria, né? Que nem eu crio meus passarinhos ali, a Sara e o Abraão. Eu crio peixe, mas os peixinhos não duram muito. Você cria. Criar, você cria. Cria cachorro, né? Criar, qualquer ser humano consegue criar. Mas e educar? E formar? Nossa, dá muito trabalho. É exaustivo, é cansativo, é estressante. E eu já preguei aqui exemplos que situações que eu passei com os meus próprios filhos. Dos meus filhos chegarem, sim, já chegaram, os meus filhos já chegaram com material que não era deles. E por isso, nossa, os filhos da pastora, não, eles são crianças e não sabiam da gravidade daquilo. E eu fui investigar, eles não pegaram as crianças que deram para eles. Mas no final do ano, quando eu vou fazer eu sempre estou fazendo vistoria na mochila deles. E eu sempre questiono, eu comprei o seu material, eu coloquei nome em cada lápis, em cada borracha, em cada apontador, na tesoura, na régua, no caderno. Eu quero o que é seu, de quem é isso aqui, quem pertence. Mamãe, não sei, apareceu no meu... Não apareceu não, vamos lidar com isso aqui. Não. Eu fiquei quase um dia todo etiquetando lápis por lápis para você aparecer com algo que não é teu. Não. Você tem tudo que a escola pediu. Eu comprei tudo que a escola pediu. Não tem por que você pedir emprestado e não tem por que você, ficar emprestando o seu material, porque a escola que você estuda, todos os pais ali têm condições de comprar o material, porque tem isso também. Nossa, teve um ano que não vencia. Eu arrumava bonitinho, já dava no 5º dia, principalmente o Davi. O Davi é muito cuidadoso, muito. Davi, cadê o lápis azul? Não sei. Davi, cadê as canetinhas? Mamãe, é porque o amiguinho não tinha e eu deixei ele usar. Então, mas cadê, Davi? Você emprestou, mas você não cobrou de volta. Cadê as canetinhas? Davi, cadê a sua borracha? Que nem agora, na segunda-feira, ele foi para a escola, eu abri a bolsa dele. Meu Deus,
Tinha tanto lixo dentro da mochila. Eu falei, meu filho. Aí, o que eu encontrei? O estojo todo bagunçado e ele não encontrava a caixinha do apontador. Falei com ele, isso aqui não pode acontecer, esse não é o padrão. Então, é esse ensinar, esse desenvolver. Você precisa lidar. Sim, os meus filhos já tiveram problemas com a mentira, de mentir por coisas tão... O que nós fizemos? Vamos lidar com isso. Não, querido, você não pode mentir, isso te leva para o inferno, não importa a situação. Assuma o quê? A responsabilidade. Tenha um caráter forte. Não mostre a língua, não mostre o dedo, não haja dessa maneira, não minta, que você vai atrair maldição para a sua vida. Esse trabalho é do pai e da mãe. O pai e a mãe que ensinam os valores, os princípios, que ensina a criança a ser forte, né? Ser corajoso, ser valente, a ser livre. Livre, mas essa liberdade bíblica. Crianças que não têm medo de lidar com o que tem que lidar e enfrentar o que tem que enfrentar. Quem ensina isso são os pais. E se os pais não ensinam sobre honra, sobre princípios, se os pais não ensinam, honre os mais velhos, dê lugar aos mais velhos. Quando você está num lugar, chegou alguém, um idoso, você tem que ceder o seu lugar. Mas por quê, mamãe? Porque isso é o correto a se fazer. Ele veio primeiro. Ele veio primeiro, então é gentil da sua parte, como criança, ceder o seu lugar. A respeitar, a honrar o pai e a mãe. Quem ensina isso? O pai e a mãe. Mas aí o pai e a mãe não quer saber nada disso, não ensina o que é honrar o pai e mãe, esse problema vai estourar na cara de quem? Do pai e da mãe. Então, essas mulheres, essas duas mulheres, elas lidaram com o problema. Aqui você não fica. E lendo essa parte da Jael, chamando Sísera, vem aqui, entra aqui na minha tenda. E aí está aquela palavra, né? Ela foi silenciosamente. Isso aqui, dentro deste culto pais e filhos, isso nos ensina como pais, a lidar com os nossos filhos, a lidar com o inimigo que quer atingir os nossos filhos. Temos que lidar de maneira saiu a palavra, de maneira silenciosa. Um exemplo, eu busco conversar com as crianças. Então eu faço o quê? Vem aqui, vamos ter uma conversa. O que está acontecendo com você? Por que você está agindo dessa maneira? Por que você está tendo esse comportamento? Ah, não sei, não, você sabe. Ou quando você vê uma criança que ela tinha um comportamento, de repente ela começou a ter o que você andou assistindo? O que você está assistindo? Porque isso aqui não é seu. De onde você pegou isso? Ah, é que eu vi lá, eu assisti, eu falei, uma pessoa falou comigo, eu aprendi. Que nem agora nós passamos por uma fase, né, estamos atentos a isso, mas que nem o João e o Davi, deles chegarem em casa e começar a usar expressões que não é do nosso, né, não faz parte, né, do nosso linguajar familiar. E às vezes chegou a sair uma palavra que não chegou a ser um palavrão, mas uma palavra perigosa. E aí, uma vez eles soltaram uma, e aí olhou assim, todo mundo olhou na mesa e falou,
Da onde você pegou essa palavra, se não, você não escuta aqui dentro de casa? Ah, é que lá um amiguinho da escola falou, achei legal e estou falando. Criança, em nome de Jesus, você não pode sair repetindo tudo que você escuta. Você precisa buscar, perguntar. Pergunte então para a mamãe e para o papai. O que significa esta palavra? Entendeu? Você tem que perguntar. Querido, você não pode simplesmente sair falando o que você está escutando. Porque nem todas as crianças têm a educação, está recebendo a mesma educação que você está recebendo. E principalmente na escola onde eles estudam, tem algumas crianças que são de outra cultura. Então, é aí que tem que ficar mais atento. Porque senão eles começam a pegar aquela cultura. E isso não é certo. Para aquelas crianças é normal aquele comportamento, mas não para os meus. Para aquela cultura é normal a criança desrespeitar a professora. Que nem um dia o Davi chegou dizendo que o menino chutou a barriga da professora grávida. Ô meu filho, não. Que isso? O outro que xingou a professora e mostrou o dedo, não. Então, conseguem entender? Da onde aquela criança, onde ela aprendeu aquele tipo de comportamento? De chutar a barriga de uma mulher grávida, de uma professora, desrespeitar uma autoridade? Ninguém parou para ensinar para aquela criança que isso é gravíssimo, isso é um desrespeito, que isso não se faz. Aí o Davi falou que a professora teve que ir para o médico, para o hospital e tal. Olha só, mas a culpa é da criança? Não, a culpa não é da criança, a culpa é dos pais que não estão ensinando. Mas nós estamos falando de crianças ímpias, de pais ímpios. Mas e quanto aos pais que se dizem cristãos, que estão dentro da igreja e estão assim, alimentando inimigos poderosos dentro do coração dos seus filhos? Ah, ligou alguém, fala que o papai não está. Lembra que a bispa até testemunhou isso, que na infância dela aconteceu isso? A criança olha, mas nós não somos cristãos? Eu não posso mentir. Quantos pais o pai e a mãe, eles estão vendo o perigo, mas não estão lidando com o inimigo. Será que você está exatamente nesse ponto da sua vida? Você está vendo o inimigo, mas não está lidando com ele? Você está ali vendo o perigo, mas você não está lidando. Se você não lidar com isso, isso daqui a alguns anos vai lidar com você. Vai estourar na sua cara. Pequeno não significa insignificante. O que destrói a vinha são as raposas. São as rapozinhas. São as pequenas coisinhas, as pequenas atitudezinhas. Então, uma atitude aqui, outra aqui, outra aqui. Quando você soma, o negócio já está grande. E para você reverter isso? E para você lidar com isso? Quantos pais que já os filhos têm aí, fazem o uso do celular, e ali estão assistindo, estão se envolvendo com coisas antinaturais, se envolvendo com vícios, imoralidade. E os pais, deixa. Não, isso vai ter um efeito muito grande nos seus futuros netos. Porque se os pais não mudam, os filhos não mudam. Você precisa, então, dentro dessa palavra,
de Císera e Seba, dessas mulheres que lidaram. Quando um problema chega dentro da nossa casa, nós precisamos lidar. É cortar a cabeça, é matar. Aqui você não entra. Quantas vezes na nossa vida nós estamos num momento de honra, num momento de paz, de alegria, num momento assim, no auge da carreira, e de repente surge quem lá na nossa fortaleza de paz? A insatisfação. E o que você faz? Pega a estaca, pega o martelo e vai com tudo. Pega, corta a cabeça e joga para fora da muralha. Eu não vou te dar Seba, eu não vou dar os olhos dele, eu vou dar a cabeça dele. Porque essa cidade é a mãe, essa cidade tem paz. A nossa casa, a nossa família, o nosso casamento, a saúde, a vida financeira não vai ser destruída por conta de um inimigo. É por conta disso? Calma aí, eu vou ali, vou resolver. E eu vou te jogar a cabeça dele. Foi o que o bispo Fernando falou na segunda. Quantos inimigos que estão dentro de casa, nos corações, nas mentes, e as pessoas não está tudo bem, não, lida com isso. Lida com isso antes que isso vá lidar com você. Já pensou aquela cidade, Betel, que ela era uma cidade de sabedoria, ser destruída completamente por conta de um homem, por causa de um homem? É claro que não. E quantas coisas que chega, né, na nossa vida de modo geral para nos derrubar, nos destruir. E muitos acabam cedendo aos pensamentos, aos sentimentos e principalmente às emoções. Sim, esse é um inimigo assim que todos os dias, esse inimigo, você vai ter que lidar com este inimigo, o inimigo das emoções. Todos os dias você tem que se levantar, cortar a cabeça dele, você tem que fincar a estaca na cabeça, ali na têmpora dele, das emoções. Estou triste. Nossa, que tristeza, que angústia, que peso. Nossa, eu estou sentindo, eu não estou bem. Parece que nada está fluindo, parece que nada está acontecendo na minha vida. Meu Deus, cadê o Senhor, Jesus? O que está acontecendo? Lide com isso. Quando a tristeza bate no seu coração, o que é que você tem que fazer? Vamos ver se você sabe. Você precisa lidar. Se ungir e orar. Saia daqui agora, em nome de Jesus. A alegria do Senhor é ver o quê? A minha força. Pronto, lidar. Porque se você não lida com as suas emoções, quando acabar o dia, você vai estar na sua cama, com a sua coberta, com o seu travesseiro todo molhado, porque você chorou o dia inteiro. Pelo quê? Nem você sabe. Nem você sabe. Tem dias que você não quer nem abrir os olhos, tem dia que você não quer levantar da cama, tem dia que você não quer olhar para a cara de ninguém, tem dia que você não quer conversar com ninguém, tem dia que você não quer nem pegar na Bíblia, orar, você não quer ler, ouvir o programa Mudança de Vida. Não, hoje eu não vou ouvir o programa Mudança de Vida. Tem dias que você não quer fazer nada. E você cede? Claro que não. Você enfrenta. Lembra do que eu preguei? Mude a sua atmosfera. Gere uma atmosfera de poder. Mude a sua atmosfera. Não é porque eu estou sentindo que é verdade. Não é porque eu estou pensando que isso significa que é verdade. Pois eu bem sei os pensamentos que penso de... Pensamentos de...
e não de mal, Jesus amado. Esses pensamentos malignos, diabólicos, que você não vai conseguir, que você não está sendo visto, que você não é importante, que você está fazendo tudo errado, que você é um erro, que você está no lugar errado, que você não está crescendo, que sei lá o que passa aí. Isso provém de quem? Do diabo. Do diabo. Porque a Bíblia diz, o Senhor nos diz: pois eu bem sei os pensamentos que penso de vós, bênção, para não dizer criatura, são pensamentos de paz, de alegria, de renovo, de restauração, não de mal. Não é de mal, não. São pensamentos saudáveis. E bem-vindo, todo mundo é atacado, todos os dias, toda hora. Mas nós temos que ser inteligentes, sábios e sábias como estas mulheres. Eu consigo, eu posso. Eu contei aqui, acho que eu já contei, né? Eu contei com as meninas, eu não sei para quem eu contei. Mas teve acho que um mês atrás, eu estava lavando louça, e aí, de repente, veio um pensamento ruim, eu senti um peso, e eu estava com um pano de prato. Sabe o que eu fiz? Quem entrasse na cozinha naquela hora ia falar, endoidou. Eu com o pano de prato, né, para enxugar a louça, eu comecei a esmurrar o ar. Eu falei, sai daqui, Satanás. Por onde você entrou, sai agora. Eu não sei de onde você veio, quem te enviou, mas você sai agora. Resolvi o meu problema, coloquei um louvor, pronto. Que não é teu lugar, sai daqui. É assim que nós temos que fazer. Vai dizer para mim que você não percebe quando o diabo está te atacando. Todo mundo sabe. O horário. Se é de manhã, se é à tarde, se é à noite. Se é 5 horas, né? Quando o sol está se pondo. Na madrugada, às 10 da noite. Todo mundo sabe aonde o diabo ataca. E aí? Ele está tendo esse acesso? Ele está conseguindo? Ele está tendo esse acesso aí na sua tenda? Ele está entrando na sua tenda e você está tudo bem. Eu tenho direito de chorar, eu tenho direito de sentir isso, eu tenho direito. Não, nós não temos esse direito. Porque nós somos um povo abençoado. Somos abençoados. O Senhor hoje, olha que presente, não é? Você abriu os olhos, não é? Você acordou. Você está ouvindo a palavra, você está tendo a oportunidade de orar, de falar com Deus. Olha que presente. Quantas pessoas foram tragadas nessa noite? Quantas pessoas que os demônios vieram buscar essa madrugada? Quantas pessoas que foram tragadas agora pela manhã? Simplesmente saíram para trabalhar. Quantas pessoas estão sendo tragadas agora, neste exato momento, 13h? E você, aonde você está? Você está aqui, ouvindo a palavra, na presença de Deus. Então, lide com esses inimigos de uma vez por todas. Eu te apresentei vários, mas tem muitos outros. E você sabe o que está tirando a sua paz nesse exato momento. Você sabe o que está tirando a sua alegria. Você sabe o que está te causando tristeza, o que está te causando angústia, desespero, pânico, aflição. Você sabe. Lide com isso da maneira que o Senhor te ensina. Não é por força nem pelo poder, é pelo Espírito Santo. O que eu não consigo, o Senhor consegue. O que eu não posso, Ele pode. Deus pode tornar grande e forte qualquer pessoa. E eu sou essa pessoa em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Mata logo esse inimigo, hein? Em nome de Jesus. Corta a cabeça e... sai da minha vida.
pensamentos ruins, sentimentos, emoções, choro, tristeza. Não, você que está ouvindo, se você está precisando dessa palavra, você é muito amado, você é muito amada. Querido, querida, importante para Deus, importante para as pessoas. Não deixa nada roubar a sua paz, a sua alegria e principalmente o seu propósito. Com seus olhos fechados, fala com o Senhor, abre o seu coração, diga para Ele o que você aprendeu com essa palavra. Dentro desses inimigos que eu te apresentei, das emoções, das atitudes, quem é esse Císera, esse Seba, que está aí, trazendo guerra para você? Gente, a insatisfação, ela traz tanta guerra. Quando você encontra uma pessoa insatisfeita, você encontra uma pessoa cheia de problemas. Porque traz tanta guerra. Porque ela não consegue ver e enxergar o que está diante dela. Então, peça para o Senhor colocar essa luz e revelar. Peça assim: Senhor, me revela esta palavra. Talvez, meu Deus, eu estou exatamente assim. Eu já abri os olhos hoje, uma tristeza, já chorei, já me senti inferior, me senti pequena, eu me senti como se eu estivesse numa esteira. Eu ando, parece que eu não chego a lugar nenhum. Não, quem está te causando isso são as suas emoções, e elas são mentirosas. Você está chegando sim. Você vai chegar e você está caminhando. Senhor, nós estamos aqui. E neste momento, Senhor, nós estamos na Tua presença, Te adorando. E é como este louvor: eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Sim, eu vou ouvir a Tua voz, o que a Tua palavra disse agora neste culto. Não vou desistir, Senhor. Se encha de sonhos nessa tarde. E um novo espírito, seja possuído por este novo espírito. Aonde havia tristeza, angústia, choros, lágrimas, desespero, que você receba este novo espírito, um novo sonho, que você tenha sonhos novos, projetos novos, que você seja renovado em nome de Jesus. Eu vou possuir, mas vou me levantar, vou ouvir a Tua voz. Ouça a voz de Deus, vou desistir, não das suas emoções. Não ouça as suas emoções, não ouça as suas emoções. Não ouça essas vozes mentirosas. Ouça Deus. Ouça o que Deus diz ao seu respeito. Pense o que Deus pensa sobre você. Eu não vou desistir, não. Vou me encher de sonhos e um novo espírito eu vou possuir. E o que está em ruínas, destruído em minha vida, no Senhor vou reconstruir. Ele é o Deus que restaura. Sim, o Senhor é o Deus que restaura. Vidas, Ele te restaura nesta tarde.
Eu oro por sua vida, eu oro por sua família, pelos seus filhos, e eu declaro e peço ao Senhor, Jesus, restaura os sonhos, restaura a vida de cada um, restaura, Senhor, os casamentos, restaura, Senhor, os filhos, restaura, oh meu Deus, o caráter, restaura, Senhor, restaura nessa tarde a vida de cada um, restaura os sonhos, os projetos, o propósito, restaura, Senhor, as emoções, restaura, Senhor, e levanta a igreja, levanta, meu Deus, levanta a tua igreja, Senhor, levanta o teu povo, meu Deus, fortalece os lares, as famílias, os casamentos, meu Deus, em nome de Jesus, eu abençoo cada pessoa que está aqui. Meu Deus, que cada um saia com essa força. Eu vou cortar a cabeça deste inimigo. Eu não aceito mais conviver com este inimigo dentro da minha casa. Eu não aceito mais conviver com a depressão, com a ansiedade. Eu não aceito mais conviver com a enfermidade, com o diagnóstico. Eu cansei, eu não aceito mais viver dentro deste lar cheio de brigas, de contendas, de divisão, da separação. Eu cansei, eu corto a cabeça desse inimigo das dívidas, do empréstimo, eu corto a cabeça deste inimigo da minha vida espiritual, eu corto a cabeça deste inimigo das emoções, dos sentimentos, das vozes mentirosas. Senhor, que cada um saia com essa força, com esse novo espírito. Acabou. Eu não vou mais conviver com este inimigo dentro da minha tenda, do meu coração. Eu pego a estaca da tua palavra e com um novo espírito eu vou derrotar este inimigo. Em nome de Jesus. Senhor, visita cada um e renova o espírito, a energia. Abençoa, Senhor, abençoa cada um, os sonhos e os projetos, em nome de Jesus. Mais uma vez eu apresento as nossas crianças ao Senhor. Jesus, visita cada criança, meu Deus, cada criança que faz parte do Ministério Mudança de Vida, Senhor, os lares, as famílias, visita, Senhor, esconda as nossas crianças, proteja as nossas crianças das amizades, influências, ensinamentos errados, guarda, proteja as nossas crianças, Senhor, de fazerem escolhas erradas, guarda, Senhor, o coração das nossas crianças, Senhor, guarda as nossas crianças nas escolas, livra as nossas crianças, meu Deus, de estarem no lugar, na hora, no momento errado. Livra as nossas crianças do perigo, livra as nossas crianças da morte, livra as nossas crianças, meu Deus, da enfermidade, da doença, livra as nossas crianças de acidente, livra as nossas crianças, Senhor, de abusos físicos, emocionais, livra as nossas crianças, meu Deus, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, derrama unção, poder sobre elas. Derrama, Senhor, poder e unção. Eu declaro crianças fortes. Eu declaro crianças cheias do Espírito Santo. Crianças que profetizam. Eu declaro crianças cheias de coragem, de ousadia, crianças que amam a palavra, crianças que amam estar na presença de Jesus Cristo. Eu declaro que eles terão um futuro poderoso, de glória, de vitória. As nossas crianças nunca conhecerão a miséria, o fracasso, o divórcio, a briga, a separação, a contenda. Não, Senhor, as nossas crianças se casarão neste altar, as nossas crianças darão o primeiro beijo no teu altar, na tua presença, meu Deus. Elas serão poderosas, terão um futuro poderoso. As nossas crianças vão sair girés, colunas, provedores, vão se levantar, meu Deus, empresários, médicos, grandes profissionais, em nome do Senhor Jesus. Crianças que mudam, que impactam o mundo, crianças que vão pregar com muita ousadia, que vão profetizar, que vão curar, que vão libertar, crianças que vão adorar, crianças que vão passar por toda a terra,
levando a palavra de Jesus. E essas crianças são as crianças do Ministério Mudança de Vida, em nome de Jesus. Eu declaro que as crianças do Ministério Mudança de Vida são poderosas, são cheias do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu te agradeço por esta oportunidade, eu te agradeço pela palavra, eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo, meu Deus, porque todos nós temos sonhos, mas os sonhos, os projetos do Senhor é muito maior, é alto do que os nossos. O Senhor não pinga, o Senhor derrama, e eu creio que o Senhor está derramando nesta tarde bênçãos, um espírito novo, uma energia, um renovo, uma graça, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida de cada um e te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Graças a Deus, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.